Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24. Vamos ler a passagem que está escrita a partir do versículo 44, onde está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Quando nós recordamos estas palavras de Jesus Cristo, nós vemos o empenho de Jesus sobre a pregação do arrependimento. Quando entra o Novo Testamento, nós sabemos que foram 400 anos de silêncio profético. Desde Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, foram 400 anos em que nenhum profeta foi levantado em Israel. Quando João Batista começa o seu ministério, a Bíblia diz que ele começou a pregar nas montanhas da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, a ênfase primeira da pregação de João Batista é arrependimento. Depois, quando João Batista foi preso, vai Jesus para o deserto, para Galileia, e começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia de Pentecostes, quando o povo então, depois do sermão de Pedro, o povo diz a Pedro: e agora, que faremos? Pedro, no poder do Espírito Santo, ele diz: arrependei-vos. E Jesus aqui manda que em seu nome seja pregado arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olhando o momento em que nós vivemos, será que o arrependimento está sendo pregado? Será que nas pregações que você ouve, seja na mídia, seja nas igrejas, a ênfase tem sido de arrependimento? Será que o nosso trabalho missionário tem sido
em pregar arrependimento, Jesus mandou que em seu nome fosse pregado arrependimento para o cancelamento dos pecados. Não existe cancelamento de pecado se não for através do arrependimento. Você diz, mas irmã, eu sou crente, eu me arrependi no dia que me rendi a Jesus Cristo, glória a Deus. Nesse dia que você se rendeu a Jesus Cristo, você se arrependeu, você tomou um banho, você foi feito filho de Deus, você tem o Espírito Santo, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem vida eterna. Mas o que é que Jesus Cristo ensina sobre isso? Quando você abre a Bíblia, no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo sobre João, Jesus Cristo não diz apenas isso que você me disse. Ele estava sentado à mesa com seus discípulos, quando ele teve um insight. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Todas as coisas o Pai botou nas minhas mãos. Sei que vim de Deus, conheço minha origem. Sei que vou para Deus, conheço o meu destino. Então, levantou-se da mesa, tirou a capa de cima, botou uma toalha no ombro, pegou uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na hora de lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, jamais me lavarás os pés. Pedro estava dizendo, eu não sou digno. Tu, lavando os meus pés. Jesus Cristo olhou bem no rosto de Pedro e disse, Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olhe essa resposta de Jesus. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O que significa aquilo que é meu, sou eu que lavo. Então, Pedro disse para ele, Senhor, então lava logo as mãos, a cabeça, os pés, que já queria um banho. Jesus disse, não, Pedro, quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Significa que se você já tomou banho, você já se lavou, e você anda um pouco descalço e vê que seus pés estão sujos, você não vai tomar outro banho, você só lava os pés. Nós fomos banhados, fomos purificados, fomos justificados, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, mas pode acontecer de pecarmos, sujarmos os pés. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado não é uma norma na vida do crente, mas é um acidente que pode acontecer. Portanto, nós precisamos desenvolver um estilo de vida de buscar o nosso dono, o nosso proprietário, o nosso Senhor, para fazermos uma revisão da nossa vida e ver se sujamos os pés. É com os pés que nós andamos. E se nós estamos com os pés sujos, nós vamos andando de pés sujos, sujando aonde vamos. Mas se nós entregamos os nossos pés para Ele lavar, Ele lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica, porque nós somos propriedade dEle. Nós não apenas precisamos ter essa consciência,
de que precisamos estar buscando o arrependimento contínuo, mas precisamos pregar o arrependimento para o cancelamento dos pecados. Mas aqui, nós vemos Jesus Cristo dizer que isso deveria ser pregado e ensinado a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus Cristo sempre dá Jerusalém como início. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aqui vem uma chamada para a grande preocupação de Jesus. Ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Quantas promessas o Pai nos deu? Promessas absolutas e promessas condicionais. A promessa de Deus é condicional quando Ele diz: eu faço se você fizer. Por exemplo, se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Essa é uma promessa condicional, porque Deus vai fazer se você fizer a sua parte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Aí são promessas condicionais, mas quando é promessa absoluta, Deus diz: eu vou fazer. Se você fizer ou não fizer, não tem nada com isso, porque eu vou fazer. Quando Jesus Cristo diz: voltarei, independente da vontade de cada um. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé construiu uma arca no deserto. Ele nunca tinha ouvido falar de chuva, porque até então Deus não tinha mandado chuva sobre a terra. Mas Deus mandou construir um navio. Como levar para o mar mais próximo? Era o Oceano Índico. Como ele levaria? Não sei, Deus mandou fazer. Na hora, Deus trouxe o mar ali. Não precisou levar a arca para o mar. Quando Deus disse para aquele homem, Simão, ou Simeão, lá em Jerusalém: tu não passarás pela morte sem que antes veja a salvação. Ele ficou velho. Ele foi envelhecendo. E como todo crente devia ter boca grande. E deve ter dito para todo mundo: Deus me diz, o Espírito Santo me diz que eu não vou passar pela morte sem antes ver o Salvador. E você pensa que ninguém mais acreditava nele? História de velho, conversa de velho. E Simeão foi ficando velho e velho e velho. E aí, Simeão, cadê? Cuidado para não ver o Salvador, senão você morre. Conhece? Um dia, Simeão estava em casa e percebeu no coração dele aquele calor. Sabe quando você diz um segredo no ouvido de alguém? Ele levantou, botou a capa, botou o chapéu, pegou o cajado dele e foi empurrando aquele corpo velho para o templo. Porque quem é velho sabe que o corpo pesa. Foi empurrando. Chegou lá, subiu os degraus, sentou no primeiro assento. E quando ele sentou, ficou ali sozinho. Os sacerdotes estavam fazendo o seu trabalho comum. Estavam fazendo o seu trabalho comum de todos os dias.
casais jovens entravam toda hora para trazerem seus filhinhos de 8 dias para serem circuncidados. O trabalho e o ministério dos sacerdotes continuava. Entrou um casal jovem, como todos os outros, com um menininho na mão. O Espírito se moveu em Simeão. Ele olhou para trás e se levantou. A voz daquele idoso ressoou no templo. Agora podes levar em paz, Senhor, o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Ele se aproximou de Maria e um milagre aconteceu. Porque nenhuma mulher entrega seu filhinho nas mãos de um desconhecido. Maria entregou. Ele disse a oração dele. As palavras de Simeão se tornaram um cântico. Ele entregou o menino para a mãe. E ele segredou uma profecia no ouvido dela. Pegou o seu chapéu, a sua capa, o seu cajado, desceu. Nunca mais se ouviu falar de Simeão. Por quê? Agora, Senhor, podes levar em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplarão a tua salvação. Promessa absoluta. Deus diz: os teus olhos, tu não morrerás sem que antes vejas a salvação. Promessa absoluta de Deus é promessa absoluta de Deus. Quantas promessas absolutas, quantas promessas condicionais, mas aqui Jesus diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Última menção de Jesus, aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Leva seus discípulos para Betânia e lá, enquanto os abençoava, eles perceberam que Jesus estava sendo sugado da terra. E os olhos deles foram vendo e vendo e vendo, até que desapareceu entre as nuvens. Última menção, qual foi? O Espírito Santo. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, porque a promessa de meu Pai será enviada. Olhe bem uma coisa. Quando nós estudamos sobre as festas, e eu gosto muito de pregar sobre as festas do Senhor, porque o povo chama festa de Israel, não é festa de Israel, são festas do Senhor. Levítico 23. Você faz a conta direitinho. Jesus Cristo morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Por quê? Se você for lá, em Levítico 23, começar a ler, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Por isso ele ficou, ressuscitou nas primícias, ele é a primícia. Ficou 40 dias na terra, de vez em quando ele era visto, subiu aos céus, ficou 10 dias, completaram 50, o Espírito Santo desceu. Então nós vemos que as contas batem todas certinhas. Por quê? Porque a igreja nasce em Pentecostes para ser arrebatada em trombetas.
É tudo certo, contando certo. Basta parar, desligar o mafioso e ler com calma, de preferência em voz alta, para você ler, ouvir, guardar, entender. Quando você vê o que acontece em Mateus, você lê em Mateus no capítulo 28, no capítulo 28, a partir do versículo 18, você lê assim: Jesus Cristo, aproximando-se, disse-lhes, eu gosto dessa palavra, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quer dizer, meus discípulos, não sobrou para ninguém. O céu é meu, a terra é minha, a autoridade é minha, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu sou o dono, acabou. Aqui o cheque é assinado. Portanto, todo o poder me foi dado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou, não é estarei não, ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é dos séculos, é do século. Deixa eu dizer para vocês, Jesus Cristo diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Qual é a consequência disso? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas, calma, para vocês irem, vocês têm que estar revestidos do poder. Vocês não podem fazer discípulos se o espírito do discipulado não estiver em vocês. Ele diz, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem para ir está dada. Mas você só pode ir quando você tiver a autoridade. Eu dou o poder. Vem depois. Preste atenção. É uma questão de reino e de domínio. Nós vivemos num ambiente espiritual muito mais populoso do que você imagina. Aqui é o mundo, o império das trevas, cujo príncipe é Satanás. Você vem com a autoridade de um outro reino. Você vem para implantar um outro reino. Você vem em nome de outro rei. Mas você sabe que os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal não estão apenas nas regiões celestes. Eles estão das regiões celestes para cá. Como que eu vou me enfiar na sua casa para fazer lá o que eu quero? O império das trevas vai resistir. Então é preciso que você esteja com a marca, o selo e o poder do Espírito Santo. Porque senão você não vai a canto nenhum. Jesus Cristo disse, vocês estão comandados,
Eu comprei com meu sangue, mas vocês têm que esperar que o Espírito Santo venha para ele ir em vocês. Ele é o espírito do discipulado. Ninguém pode fazer discípulos se antes não tiver o Espírito Santo dentro de você. Quantas vezes nós esquecemos disso? Quando nós pensamos de fazer missões, ficou um termo tão desgastado pelo tempo. Nós temos esquecido que o objetivo de missões é fazer discípulos de Jesus. Não é membros da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Assembleia, da Igreja, sei lá, Assembleia de Deus, anglicano, o que for. Não é fazer membros de tal denominação. É fazer discípulos de Jesus Cristo. E quando eu faço discípulos de Jesus Cristo, eu tenho que ensinar a esses alunos o que Jesus Cristo ensina. Para isso, eu preciso estar no poder do Espírito de Cristo. Eu não sei porquê. Quando eu era pequena, isso tem muito tempo, eu ouvia falar de missões na África. Chegavam aqueles missionários contando horrores, sempre com aquelas fotos de criança barriguda, criança faminta, mulher negra com o peito caindo aqui, a criança chupando aquela fome, mosca. Até hoje, isso dá ibope. As pessoas vão para a África e tiram fotos, e para mostrar a miséria. Quando você olha das cartas de Paulo, você não vê Paulo falando da miséria do povo, da fome, da dificuldade. Mas ele fala da condição espiritual naqueles lugares. Está se fazendo missão na África, desde o tempo dos meus bisavós. E ainda precisa enviar missionário? Vou dizer uma coisa para você. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem muito brasileiro pregando a palavra, fazendo discípulo. Não precisa trazer português nenhum, nem americano, nem inglês, ninguém de fora para pregar o evangelho no Brasil, porque aqui tem quem pregue. Só que tem quem pregue, mas nem todos vão, porque são preguiçosos. É bom pregar na cidade. Na IABV tem ar-condicionado. Então, se não vão pregar é por causa disso. Mas tem quem pregue. Mas na África não. Até hoje se manda missionário. Normalmente eu converso com os missionários. Eles dizem, não, porque nós precisamos de dinheiro para construir uma escola. Como é que está o evangelho lá? Irmã, a gente está indo. Eu sei que as pessoas precisam aprender. As pessoas precisam ensinar. Mas o meu primeiro objetivo não é construir uma escola, a não ser que eu vá construir uma escola para ganhar almas. É fazer discípulos. E quando eu faço discípulos, esses discípulos vão fazer outros discípulos, porque foram os discípulos que Jesus fez que fizeram outros discípulos. O discípulo que me fez discípula é porque ele é discípulo de Jesus Cristo. E eu faço outros discípulos. Mas como que nós vamos pregar essa palavra? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, muito claro sobre essa questão. A Bíblia diz, aqui no versículo 12, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pense bem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei se vocês ouviram uma entrevista na televisão, quando houve o enforcamento daquele piloto de 24 anos, da Egyptian Airlines. Ele foi enforcado pelo ISIS. Diante das câmeras, mostraram em toda a internet, passou no mundo, todo mundo viu. Ele foi enforcado pelo simples fato dele ser cristão. Eu acho que todo mundo viu, não é? Foi um horror, mas é exatamente isso que os muçulmanos queriam, que todo mundo visse para poder servir de exemplo para todo cristão ou para todo muçulmano que não se tornasse cristão, porque ia acabar daquele jeito. Depois disso foi uma repórter da CNN com todo o aparato para fazer uma entrevista com a mãe dele lá no Cairo. Prepararam suas câmeras e tudo mais, botaram lá a mulher sentada no sofá dela e tudo mais. E quando fizeram a pergunta para ela, como a senhora se sente? Sabendo que mataram cruelmente o seu filho jovem de 24 anos. Ela disse, eu me sinto muito honrada, porque eu não mereço a honra de ter parido, amamentado e criado um filho para morrer pelo nome de Jesus. Eu ainda tenho mais 3 filhos homens. Se Jesus quiser para a sua glória, estão entregues. Aquele foi um grito de fé de uma mãe para todo o mundo, mas saiu como que a mulher enlouqueceu. Vocês acham que aquela mulher ficou louca? Ficou louca pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho enlouquece. O Evangelho enlouquece. É a loucura do amor de Deus. É a fé. No campo de refugiados da Síria, uma menina de 8 anos, toda sujinha, vestido sujinho, brincando no meio dos escombros. Perguntaram para ela, o seu pai era médico? Era. Você estudava? Estudava. Você tinha brinquedos? Brincava de bonecas? Brincava, tinha bonecas. E agora? Não tenho mais. Você vai à escola? Não. O que você gostaria que acontecesse com as pessoas que mataram seu pai? Que tiraram a sua casa, a sua escola? A menina disse, eu gostaria que Jesus Cristo os salvasse. Isso não é loucura? Isto é criança que recebeu a palavra de Deus. As missões chegaram até ela. Porque agora elas enfocam. Essas pessoas têm um nome a quem clamar. Elas têm o nome de Jesus. Mas, e se elas não tivessem ouvido falar de Jesus? Não teriam a quem clamar. Mas a Bíblia diz, se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Mas então o apóstolo Paulo faz aquela série de perguntas. Como invocarão se não ouviram falar dele?
E como crerão se ninguém pregou Jesus? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Como nós estamos mais do que na hora de enviar pessoas, mas tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Jesus Cristo deixou bem claro que pode ir, mas tem que esperar o poder. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Descerá sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quantas vezes pensamos fazer missão? Isso ficou um nome tão desgastado, porque nós achamos que eu só posso ser missionária se eu viajar. As pessoas perguntam para mim: irmã, quantos países a senhora já foi este ano? A senhora conhece muitas nações. Eu digo, conheço muitos aeroportos, muitas igrejas e muitos hotéis e casas de irmãos. Eu não conheço as cidades. Eu ando com a Ângela. Nos pegam no aeroporto, nos levam para o hotel ou para a casa de um irmão. Igreja, hotel, aeroporto, de volta para casa. Eu não conheço nenhum outro lugar, porque a viagem não é turística. A viagem é missionária, a intenção é missão. E olha, meus irmãos, missão não é uma missa grande. Como se faz missão? Qual é o elemento da missão? Lá, em 1 Samuel, nós temos um exemplo de como se faz missão. Davi foi buscar os cativos de Ziclag. Ziclag tinha sido devastada, levaram as 2 mulheres de Davi, levaram as crianças, levaram tudo o que eles tinham e foram embora. Quando Davi chegou, ele disse: o que nós vamos fazer? Né? Ele estava com 600 homens. Então ele disse: eu vou buscar. Porque a mulher dele, Ainoã, que era jezreelita, e Abigail, que era a viúva de Nabal, tinham sido levados também, não é? Então, ele foi. Mas quando chegaram no ribeiro de Anoã, os 600 homens não podiam ir, porque 200 estavam exaustos. Então Davi combinou: esses 200 homens ficam, porque eles não aguentavam mais, estavam cansados. Sobraram 400 para ir com Davi. Davi foi e ele fez a guerra dele lá e voltou com tudo. Quando ele voltou, eles trouxeram todo o despojo, trouxeram as crianças, trouxeram as mulheres. Davi trouxe as 2 esposas dele. Estava uma festa, resgate total. Aí, a Bíblia diz assim: chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo como ele vinha. Com qual ele vinha? Davi, aproximando-se deles, os saudou cordialmente. Pensa a alegria desses 200 homens. E o acanhamento, porque eles não conseguiram acompanhar. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram:
visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que conosco vinha. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a pelejar? Tal será a parte dos que ficaram com as bagagens. Receberão partes iguais. A parte daqueles que foram a pelejar e a parte daqueles que ficaram aqui segurando a bagagem dos que foram é igual. A parte do missionário que foi para o campo missionário e a parte daqueles que ficaram orando, sustentando-o com oferta missionário, é igual diante de Deus. Se você, para fazer missões, você não precisa ir lá para o Vale do Jequitinhonha. Você não precisa ir para algum país da África ou da Ásia. Daqui, você pode fazer o trabalho missionário, porque você daqui facilita, você envia missionários para sustentá-los no campo missionário. Missionário precisa se locomover. Eu estou aqui, mas eu não sei quanto custou minha passagem. Eu não sei quanto custa a comida que eu estou comendo, porque eu estou na casa dos irmãos que estão me sustentando. Eu vou voltar para casa amanhã. Nós vamos, não sabemos quanto custa a passagem. Por quê? Tem alguém que está financiando isso. E essas pessoas que estão financiando isso, são pessoas que fazem parte do trabalho missionário. O pastor, diante do qual eu me ajoelhei, levantei a mão e proclamei Jesus como Senhor e Salvador. Este homem vive na Inglaterra. Ele está com 84 anos. Ele vai comigo em todo o meu percurso missionário, porque ele me conduziu a Jesus Cristo. Então, eu digo que ele vai nas minhas sandálias, onde quer que eu vá. Porque o trabalho missionário é um trabalho feito pelo corpo. Nós precisamos estar misturados no trabalho. Agora, nós sabemos que muitas vezes alguém recebe o dinheiro para enviar para as missões e prefere comprar cadeiras novas para as igrejas. Mas isso não é da sua conta nem da minha. Porque quando o dinheiro é entregue para missões, ele é entregue para o trabalho do reino. E essa pessoa vai se ver com o monarca do reino. Porque o missionário, devagar, pouquinho, ninguém sabe o nome dele, ele não dá ibope, ele não é conhecido, ele não tem nenhum seguidor no Instagram, ele está lá fazendo o trabalho do reino. O monarca do reino está vendo porque ele é enviado, e diante de Deus, o trabalho dele é fora de série, porque ele está construindo o reino de Deus entre as nações. Quando nós falamos de missões e pensamos como estão as missões no mundo, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo diz assim, eu edificarei a minha igreja, significa que tem igreja por aí que não é dele, não. Mas, por isso,
nós precisamos estar com os olhos abertos de que nós estamos proclamando o Evangelho de Jesus, como está escrito na Bíblia. Uma profecia está sendo realizada diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos no capítulo 19 do livro do profeta Isaías, resultado de missões, 700 anos antes de Jesus Cristo chegar, Deus abriu a boca do profeta Isaías nesta profecia. No capítulo 19 do livro do profeta Isaías, versículo 21, está escrito: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios? Ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Olhe bem: Egito, Assíria, Israel. A Assíria fala de todo o Iraque, porque a Assíria está no norte do Iraque e é o lugar que sempre teve maior número de cristãos no Iraque, porque eles são ortodoxos, são da igreja cristã ortodoxa. E eles ficam no norte do Iraque. Hoje a Síria se chama Mossul. Então, a Síria é o Iraque. Então, o maior número de convertidos, aonde o evangelho está crescendo para valer, no Oriente Médio, é no Egito e no Iraque. Vocês entenderam? Realização do trabalho missionário, cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 19. O maior número de convertidos. O Iraque, o ISIS abriu um estado ali onde era a Torre de Babel. Eu fui à Torre de Babel quando eu morava no Iraque, mas eu não sei, com a guerra dos Estados Unidos, se eles destruíram. Vocês já viram um cone, né? Pense que você põe um cone aqui e você traça uma escada por fora do cone, assim é a Torre de Babel. Eles chamavam a Torre Espiral de Samara, porque Samara é o lugar aonde estava a torre. Ali naquele lugar, saindo de Bagdá para o norte do Iraque, é que estava a Torre de Babel. Ali eles fundaram um estado. Sabe quando Deus diz: sacerdotes estão aqui no átrio, tem a cortina,
eles entram para cá, é o santo lugar. Deus ordenou, no crepúsculo da tarde, os sacerdotes aqui no átrio sacrificam um cordeiro, aqui no santo lugar, no altar do incenso, os sacerdotes queimam incenso. De manhã, no amanhecer, o sacerdote sacrifica um cordeiro lá fora, o sacerdote aqui dentro queima o incenso. Deus diz: será incenso contínuo pelas vossas gerações, será um cordeiro contínuo pelas vossas gerações. Está escrito isso lá em Êxodo. Os muçulmanos, lá no ISIS, de manhã eles sacrificam um cristão para Alá. E no crepúsculo da tarde sacrificam outro cristão. Nós estamos aqui, preparando o nosso São João, com muita canjica, milho cozido, milho assado, quadrilha e tudo mais. Mas Deus não parou o seu trabalho. Só porque nós nos esquecemos do que está acontecendo com nossos irmãos. O número, quanto mais eles matam cristão, mais conversões acontecem. Eu estava conversando com um pastor que é conhecido como o pastor de Bagdade. Ele é um pastor anglicano, filho de Deus. Ele é médico e trabalha em Bagdade. E ele me disse: Edmeia, não orem. Não ora. Você que anda em tudo quanto é igreja, não ora. Pede aos cristãos que não orem para que os muçulmanos parem de matar cristãos. Pede que a igreja ore para que Deus nos fortaleça na hora de morrer. Que nós possamos enfrentar a morte clamando pela vitória de Jesus. Quanto mais matam cristãos, maior é o número de convertidos. Eu fiquei impressionada com um culto que eu vi a céu aberto em Basra, antiga Caldeia, extremo sul do Iraque. Eu morei lá. O povo adorando na rua. Porque no meu tempo, quando eu morei ali, nós podíamos ir à igreja, mas não podíamos entrar pela porta da frente, só pelas portas do lado. Agora o povo está adorando e cantando Yeshua na rua. O número de convertidos cresce na Síria e no Egito. Os dois lugares onde tem maior perseguição de morte, eles matam. O número de convertidos aumenta. Quanto mais matam cristãos, mais cristãos nascem. Jesus está fazendo aquela obra que só Jesus sabe fazer. É encantador, é apaixonante, meus irmãos, ver o que Jesus está fazendo agora. Eu sinto pena de quem não está por dentro. Ele está fazendo um mover fora do comum. Esse médico, pastor, me disse: Edmeia, nós fizemos um grupo de médicos e nós fomos para o campo de refugiados da Síria para ajudar. E quando a gente chega lá, todo mundo precisa de médico. Só que eu não posso ficar sozinho na tenda para atender uma mulher. Tem que ter sempre duas comigo, para eu poder atender. Lá pelas 2h da manhã, eu estou lá atendendo, ele fala árabe. E aquela fila estava grande lá fora. Então, entrou uma mulher e disse: não, eu não quero ser atendida pelo médico. Eu não preciso. Então, o que a senhora está fazendo aqui? Ela foi lá para o pastor, que era o médico. Eu vim aqui porque o seu
Jesus, o seu Messias, ele me disse que é para o senhor me dar um livro de capa azul que está ali na sua terceira gaveta. Ele tomou um susto, porque ele tinha uma Bíblia de capa azul escrita em árabe. Ela disse, é só isso. Ele disse que é para o senhor me dar, que eu vou levar. Ele abriu a coisa, deu para ela, e ela disse para ele, shukran, e foi embora. Jesus entregou o pobre do pastor, ele podia ser morto. Podia ser morto. O pastor, lá na Bahia, foi ao Egito e encontrou um príncipe saudita, que desde os 15, 16 anos, ele começou a ver o culto dos crentes, dos cristãos. E ele ficou impressionado como os cristãos têm um culto tão alegre, tão animado. E ele disse, por que que os nossos cultos na mesquita são tão tristes? Por que que os nossos hinos são tão tristes? Desculpem. Por que os cristãos são tão alegres no culto a seu Deus? Ele gostava muito de música. E ele começou a seguir os cultos. Começou a se apaixonar. Comprou uma Bíblia. Começou a ler e a ouvir os cultos. Sem que ele percebesse, ele estava que nem Raabe, se apaixonando por Jesus Cristo. Só que ele foi descoberto. Como ele era príncipe, muito rico, ele teve que ficar em prisão domiciliar até completar 21 anos, quando ele tinha que ser levado na corte, para lá na corte ele assinar a desistência de todos os bens, ser deserdado totalmente pela coroa saudita e banido de lá. Ele ficou, mas porque era príncipe, ele não podia ficar incomunicável. Continuou a assistir e a ver os seus cultos cristãos, mas ele falava com Jesus Cristo assim, como o maior amigo. Ele disse, olha aqui, Senhor Jesus, eu vou compor uma música para o Senhor em árabe, e eu vou fazer uma dança em árabe, porque o Senhor nunca teve louvor com dança árabe, e eu vou fazer. Compôs a música dele, tocava no oud, que é o instrumento deles, e dançava. Inventou 4 ou 5 passos de dança para ele dançar para Jesus. Aquelas danças árabes que eles... Não vou fazer aqui, porque o pastor pode se aborrecer. Mas eu sei dançar muito bem. E ele, todos os dias, chegava na hora do culto, ele tocava, ele cantava, e ele fazia os passos de dança. Ele dançava para Jesus. Quando ele completou 21 anos, foi marcado o dia dele enfrentar a corte. Quando chegou na hora dele ter que ser banido, faltava um documento. E era um documento que tinha que ter a foto dele. E agora, como é que se faz? Entrou um oficial saudita, daqueles bambambam, e disse, eu o levarei comigo. Todos acreditaram que o oficial ia levar o príncipe para que ele tirasse a foto e voltasse. Pegou o príncipe assim e levou. Quando o príncipe acordou, estava no quarto de hotel no Cairo. Não sei o que foi que Jesus Cristo fez, mas o avião dele foi mais rápido. Levou o rapaz para um
hotel no Cairo. Quando o rapaz disse, ele disse, fique calmo, você está no Cairo, este é um dos seus hotéis. Você não vai perder nenhum hotel, nenhum poço de petróleo, nada. Porque você não assinou nada. Você está livre, você não volte mais à Arábia Saudita, tudo o que é seu é seu. Não perdeu nada, só não pode voltar à Arábia. Ele disse, mas quem é você, afinal de contas? Jesus, que já ia saindo na porta, olhou para ele, cantou a música e fez os passos de dança. Cantou a música e fez os passos de dança. Isso é só um dos exemplos do que Jesus está fazendo entre os muçulmanos. Você pensa que o cristianismo está empacado? Não! O cristianismo cresce no mundo. Se você buscar o canal de missões da Rádio Al Jazeera, você vai ver o desespero deles. Porque o cristianismo cresce e avança. Como? Como? Se nós parecemos tão desinteressados. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, quando nós lemos o sermão profético de Jesus, em Mateus 24, quando Jesus Cristo fala, ele senta ali no Monte das Oliveiras, os discípulos vêm em volta dele e fazem 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? 3 perguntas. Jesus olha para a cara deles e diz assim, vede que ninguém vos engane. Em outras palavras, vocês estão querendo saber coisas lá para frente? Abram os olhos com o engano. Abram os olhos com a mentira. Abram os olhos com as aparências, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Não vê? E haverá guerra, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, mas ainda não é o fim. Porquanto ele vai dizendo, então sereis atribulados, vai dizendo, levantar-se-ão muitos falsos profetas, é o que mais a gente tem visto, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e ele vai, mas no final será pregado. Isso é responsabilidade de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, meus irmãos, se o arrebatamento que tanto desejamos ainda não aconteceu, é porque o evangelho não foi pregado a todas as nações. Quando nós analisamos o discurso profético de Jesus, a única coisa que falta acontecer é que este evangelho seja pregado a todas as nações para testemunho. E se esse evangelho ainda não chegou a todas as nações para testemunho, é porque nós estamos indo muito devagar. Às vezes nós pensamos, missões. Tem gente que não gosta de missão, acha que é uma missa grande. Não é. Porque às vezes nós pensamos que para fazer missão, nós precisamos ir para o Extremo Oriente. Meus irmãos, tem gente precisando ouvir de Jesus
aqui no sertão, no Vale do Jequitinhonha, ainda não ouviram falar de Jesus. Nas favelas. Eu me lembro em 1990, quando eu entrei no Morro Dona Marta, ali, do lado do gabinete do prefeito. O Morro Dona Marta faz parede meia com o gabinete do prefeito. Ali. Maior concentração de centro de macumba do Rio de Janeiro. Existia ali. E tinha uma igreja lá, católica, que abria uma vez por mês. E quem levava a Eucaristia era uma freira, coitada. Eu digo coitada porque tinha fé em tudo aquilo e trabalhava sozinha, não tinha quem a ajudasse. Hein? E como é que em pleno Rio de Janeiro, que o povo diz que tem 70% de evangélicos, ali no coração do Rio, na Zona Sul, Botafogo, do lado do gabinete do prefeito, como é que tem a maior concentração de centro de macumba do Rio? Então você não acha que precisa de um trabalho missionário ali? Precisa. Então por que eu vou para Uganda? Eu moro ali de junto. Ali está o meu campo missionário. Uganda precisa? Precisa. Mas eu nem preciso chegar lá. Eu começo no meu Jerusalém. Jesus disse que é para começar em Jerusalém, e toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. O evangelho ainda não chegou. E cada vez mais nós vemos a dificuldade para que chegue. Países onde eles não contam até 2 para matar alguém que clame pelo nome de Jesus. Está ficando cada vez mais difícil. Mas Jesus Cristo diz, e este evangelho será pregado a todas as nações. Então vai. Nós só precisamos nos dispor, seja com o nosso dinheiro, seja com a nossa oração, seja indo. Nós precisamos nos dispor e pensar que nós fazemos parte desse conjunto, dessa igreja, desse corpo agora. Só serão levados no arrebatamento aqueles que estão em Cristo. E para estar em Cristo precisa estar selado. Vou dizer para vocês, lá na cruz, quando Jesus Cristo gritou, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava dizendo, tudo está feito, tudo está pago, a redenção está próxima. Eu comprei todos os que procedem de toda tribo, raça, povo e nação. Eu comprei, está pago. Agora não tem mais nada para eu fazer aqui. Entrego o meu espírito. Morreu. Está comprada. A humanidade foi comprada. O preço todo pago. Irmã, então todo mundo está salvo? Não. O que é que falta? Falta o selo. Jesus Cristo sobe, depois desce o Espírito Santo para selar a propriedade. Eu dou um exemplo assim. Você compra um apartamento, que Deus lhe defenda, pela Caixa Econômica. Aí você paga todos os meses. No último mês, você vai lá, feliz, você paga a última promissória, 10 anos pagando. Você pagou. Apartamento é seu? Não. Você não pode vender, você não pode entrar lá.
E o que é que precisa? Você vai ter que levar papel para o cartório de registro de imóveis. Marcam o dia para você ir ali. Quando você vai, você recebe aquele papel com a assinatura do tabelião, com o carimbo do cartório de imóveis. Você diz: eita, está carimbado, olha o selo, é meu, porque está selado. O selo é a última etapa numa transação de compra. Por isso, lembrem, a última menção de Jesus foi sobre o Espírito Santo. Última menção. Se eu soubesse que eu vou morrer daqui a 5 minutos, eu ia correr, ligar para o meu filho, pega um papel aí, toma nota, senha do Banco do Brasil, senha do meu celular, senha de tudo. Assim. Por quê? Eu ia falar do que me preocupa mais. Jesus Cristo, sabendo que ia sendo levado para o céu, última preocupação dele para seus discípulos foi o Espírito Santo. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. Por que aqueles discípulos não estavam interessados em Espírito Santo? Eles eram judeus, estavam interessados no Messias. E Jesus teve que dar 12 aulas sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. E assim mesmo eles queriam era Jesus, não queriam o Espírito Santo. Jesus Cristo comprou toda a propriedade. Todo mundo é de Jesus? É. Todos estão salvos? Não. Como é que isso acontece? Jesus Cristo comprou a pastora Ana Daça. Está comprada. No dia que ela ouve o Evangelho, ela se rende a Jesus Cristo. Ela proclama Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador. O Pai vem e dá a ela o selo, porque comprada já está, mas precisa do selo. Agora ela recebe o Espírito Santo, que é o selo. A Bíblia diz em Efésios: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Está vendo? Então, agora ela se rendeu, já estava comprada. Agora ela é propriedade dele. Agora ela está salva. Agora ela tem o carimbo. Agora ela tem o selo. O nome dela está escrito no livro da vida eterna. Todos foram comprados. Mas é preciso que todos ouçam a mensagem do Evangelho para se renderem, para clamarem por Jesus. Porque só o fato de estarem comprados é muito bom, mas só serão salvos no dia que clamarem por Jesus. Por isso Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, em todos os tempos, as pessoas têm que ouvir esse Evangelho para poder clamar pelo Jesus. Porque na hora que clamarem, então receberão o carimbo, então serão propriedade, então serão salvos. Só quando todos os escolhidos de todas as nações ouvirem e clamarem, então a igreja estará pronta para o arrebatamento. Quando Jesus Cristo diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
É porque ninguém que foi comprado por Jesus Cristo pode entrar no reino se não tiver o carimbo, se não tiver o selo, se não for propriedade de Jesus. Amém? Por isso nós precisamos acordar. Por isso nós precisamos correr. Por isso nós precisamos nos dispor para o trabalho missionário. Para que outros tantos que estão por aí perdidos, ouvindo a palavra, se rendam e mais cedo possível, nós possamos ir ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos eternamente com eles. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.